Olá, aqui é a professora Laura da Escola Municipal Luiz de Camões. Esse é o sexto vídeo que eu estou gravando para as turmas de nono ano, 1901, 1902, 1903, 1904. Para o meu canal, eu já estou no sétimo vídeo, mas para o nono ano, sexto, porque o sexto vídeo do canal foi para o sexto ano, porque eu estou fazendo aulas para o sexto ano também. Inclusive, quem é do nono ano, se quiser assistir, não tem nenhum problema, né? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão antes de entrarmos na matéria propriamente dita, porque eu preciso que vocês lembrem de um assunto. Na página 73 da apostila que vocês receberam enquanto vocês ainda estavam na escola, hoje eu vou falar daquela apostila porque eu estou sentindo necessidade pelas perguntas que os alunos estão fazendo a mim pelo WhatsApp, que está sendo necessário. Então, na página 73, nós vamos começar da seguinte forma. Temos um segmento de reta AB, cuja medida é 5. E abaixo, um segmento de reta CD, cuja medida é 10. Lembrando, para quem não lembra, que quando eu escrevo segmento de reta, é de uma forma. Quando eu vou representar a medida desse segmento de reta, eu vou escrever de uma outra forma. Mas isso é um detalhe muito importante. Mas caso você não se lembre, então olha só. O que eu vou fazer com esse segmento de reta e esse segmento de reta? Nós vamos determinar a razão entre esses segmentos. Certo? Razão. Então, vai ser a medida do segmento de reta AB está para a medida do segmento CD, assim como a medida do segmento AB, que é 5, que é igual a 5, está para a medida do segmento CD, que é igual a 10. Na realidade, você pode pensar, poxa, a professora falou a mesma coisa numa mesma frase, que em português teria um grande problema, mas eu estou fazendo isso para eu ser didática e para eu ser enfática. Por que você precisa disso? Porque aqui eu representei e aqui eu representei também, só que as representações estão diferentes. Então, na realidade, eu posso ter falado a mesma coisa, mas são representações diferentes. Então, a medida do segmento de reta AB, 5, e a medida do segmento de reta CD, 10. E aí, se eu pego, isso não é uma fração, isso é uma razão, hein? Se eu pego essa razão, 5 está para 10, eu posso escrever 1 está para 2, certo? Então, simplificando, eu posso escrever de uma forma mais... como que eu vou dizer, mais simplificada mesmo, né? Bom, mas aí eu quero saber se vocês estão lembrados disso, que esse está para esse. Ah, professora, mas por que esse está para esse? Você pode pegar quaisquer dois segmentos de reta, quaisquer medidas, e você pode dizer que um está para o outro, problema nenhum. Agora, o problema... ou melhor, a solução é o que a gente vai ver o que vai acontecer se você tiver um outro par de segmentos de retas cuja razão também seja um meio. E existem vários, existem infinitos. Então, o que eu quero que fique daqui é que eu fiz que 5 está para 10. Ainda na página 73 da apostila que vocês receberam enquanto ainda estavam na escola, eu tenho outro par de segmentos de reta. Esse mede 3, que é o segmento de reta F, e esse segmento de reta aqui, que é o GH, tem para medida 6 centímetros. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero determinar a razão entre os segmentos de retas.
Vamos fazer isso? Por isso tem um ponto de interrogação. Então, se você pegar a medida do segmento de reta EF e vou falar que ele está para o segmento de reta GH, assim como eu posso fazer que eu considero dois segmentos de reta e digo que um está para o outro, isso não há problema. Então, aí, ó, você tem aqui o quê? Que 3 está para 6. E aí, olha aqui o que acontece de interessante. Se você pega 3 está para 6 e simplifica, você vai ter o quê? 1 está para 2. Interessante. Então, aquele segmento de reta que nós vimos aqui, 5 está para 10, se você simplifica, você encontra o quê? 1 está para 2. O que vai acontecer aqui? Esse par de segmentos aqui, você tem que 3 está para 6. Se você simplificar, o que vai acontecer? 1 está para 2. Como eu queria estar na minha sala de aula para poder perguntar se os alunos entenderam, para eles perguntarem, para eles dizerem aquela frase que eles gostam tanto de dizer que eu falo, que não pode dizer, falar dessa forma, que você tem que dizer exatamente o que você não entendeu. Professora, o que? Eu não entendi. O que você não entendeu? Tudo? Ai, tudo? Mas você não entendeu nem que tem medida? Bom, mas tudo bem, vamos lá. Eu queria estar lá para poder perguntar isso, né? Aí, gente, o que acontece? AB, segmento de reta AB, a medida do segmento de reta AB está para a medida do segmento de reta CD. E quando nós simplificamos, nós encontramos que um estava para 2. E aqui, nesse aqui, o segmento de reta, a medida do segmento de reta EF está para a medida do segmento de reta GH. E nós encontramos também um está para 2. Então, monto uma proporção. AB está para CD, assim como EF está para GH. 5, que foi a medida, está para 10. 5 está para 10, assim como 3 está para 6. Repara uma coisa. Simplifiquei e encontrei que um estava para 2. E aqui um estava para 2. Então, ó, proporcionais. Aí é que tá. Eu quero saber se vocês lembram como se trabalha com essa proporção aqui. Então, o par de segmentos de reta AB e CD, no caso aqui eu escrevi as medidas, né? Eu não, quando ele tá com esse tracinho aqui em cima, as medidas, eles são proporcionais ao par de segmentos de reta EF e GH. Então, nós temos aqui o quê? O que tem aqui? Ó, vou colocar aqui mais aqui, acho que dá pra ver mais. Então, nós temos essa proporção aqui. Aí, pra ficar mais claro, legal, né? Não precisa copiar, mas precisa entender, tá? Então, usando as medidas, aqui e aqui, 5 está para 10, assim como 3 está para 6. Aí, o que eu faço? Se eu simplifico isso daqui, eu tenho que 1 está para 2. E se eu simplifico aqui, eu tenho que 1 está para 2. Muito bem, muito fácil. Mas nem sempre esse método vai ser muito simples de fazer. Porque às vezes você vai ter números aqui que para você não vai conseguir simplificar, sabe? Aí, como é que você vai fazer? Vamos usar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Haha! Agora eu pergunto, você lembra o que significa produto? Resposta da operação matemática chamada de multiplicação. Por isso que nas primeiras aulas do ano eu falei com vocês o quê? Que se você não lembrar o que significa a palavra produto, fatores e muitas outras que eu mencionei, vai ficar difícil algumas coisas, porque eu não posso ficar sempre falando a resposta da multiplicação. Eu tenho que falar a palavra produto, porque você tem que se acostumar com isso. Você viu muito isso na parte do quando você era pequenininho na escola,
Mas muita gente esquece dessa palavra ou, sei lá, confunde com outros significados que socialmente tem a palavra produto. Então, eu vou ao mercado e comprei um produto. Isso aqui é um produto. Uma canetinha. Comprei um produto. Comprei nada. Isso aqui eu já tenho mais de uns 10 anos. É que eu uso pouco. E aí, o que acontece? Eu preciso que você guarde que produto é o resultado da multiplicação, porque senão vai ficar complicado para determinadas matérias e também para determinados exercícios. Eu já falei muito isso e por que não repetir? Bom, então outra maneira para você verificar é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então eu vou escolher um deles aqui, um deles não, vou escolher um deles nada. Então 5, que é esse aqui, vezes 6, é igual a 10 vezes 3, que aí a resposta é aqui, tá? 5 vezes 6, 30. 3 vezes 10, 30. Então, eu tenho uma sentença, uma frase verdadeira. Aí, é muito importante que você saiba que tanto um método quanto o outro funciona. Ah, professora, qual que eu vou usar? Aí é que tá. Você tem que usar o que for mais rápido de fazer, o que for mais conveniente de fazer. Se é simplificar aqui e falar que 1 está para 2, faça isso. Se é simplificar aqui e dizer, e falar e dizer, desculpe, que 1 está para 2, faça isso. Professora, tem um X ali numa das medidas, eu vou ter que... Faz assim, tá? Agora, vamos lá, gente. Eu não gosto muito de ficar falando coisa que não é matemática não, mas o aluno gosta de dizer que esse método aqui se chama o seguinte. Fazendo aqui rápido, sabe? Vou mostrar pra vocês, ó. Eles gostam de falar que isso aqui é o tal do multiplicar em cruz. Em cruz não, em X. Aí eles fazem assim... Essa diagonal aqui, que isso aqui não é também uma diagonal, mas tudo bem. Então, eles fazem assim, essa daqui assim, que é essa multiplicação aqui. As cores ajudam muito. Só que eu não lembro qual foi a... Eu não lembro, não. Eu tô pesquisando, mas eu ainda não encontrei quem foi que... escreveu artigos, as pessoas que escreveram artigos sobre isso de usar cores. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Aí, é aquela hora que eu ouço os alunos falando assim, ah, lembrei. Mas o certo, gente, é falar o produto dos meios. O produto dos meios, quer dizer, eu tenho que fazer uma multiplicação para obter o 30, o produto igual ao produto dos extremos, tá bom? Então, não é difícil, eu espero que vocês tenham lembrado de tudo isso que eu falei. E agora, nós temos um exercício, mas antes disso, eu queria perguntar uma coisa para vocês. De tudo isso que eu expliquei, não tô achando a figura, aqui, eu quero essas duas figuras aqui. Essa figura tá desenhada, se você for colocar o seu caderno exatamente assim, você vai ver que essa aqui tá na horizontal em relação à folha a folha da sua apostila. Mas eu podia ter desenhado essas retas assim. Eu podia ter desenhado elas nessa posição aqui. Podia ter desenhado mais assim. Podia ter ser assim. Podia ser mais assim. Mais assim. Não faz diferença nenhuma. Se as retas na folha tiverem desenhadas assim e você tiver dificuldade de entender, é só você girar a sua apostila e elas ficarão assim. Mas essas daqui já estão nessa posição e daqui a pouco nós vamos ver uma situação em que as retas elas estão assim. E além de estar assim, elas não estão separadas, elas estão uma seguida da outra. Então é muito importante que você saiba o seguinte, a apostila é sua. Você recebeu na escola. Então, se as retas estão assim e você aprendeu assim, ótimo. Se elas estiverem em outra posição
E se você estiver entendendo, maravilhoso. Se não tiver, gira a sua folha, gira a sua apostila e faz ela ficar na posição que você quer e resolve o exercício. O importante é você acertar, entendeu? A apostila não é um papel fixo, entendeu? Até aqui fica mais interessante, né? Porque quando eu tô no quadro branco, eu não posso ficar girando o quadro branco para você entender isso, né? Mas aqui, ó, na folha branca, tá dando para ver bem legal que você pode fazer isso. Então, falado isso, né? Como é que eu vou fazer esse exercício aqui? Essa mede 4, essa mede 6, essa não, esse segmento de reta mede 4, esse segmento de reta mede 6. Aqui, esse par aqui, se você for fazer, você vai fazer o quê? Que 4 está para 6. E esse aqui? Não tem o valor dele, eu só sei que x está para 9. Só que esse exercício diz o seguinte, que esse par aqui de segmentos é proporcional a esse par de segmentos. Então, gente, se eu digo que a medida de IJ está para a medida de KL, assim como essa está para essa, porque eles são proporcionais, muito simples. Basta fazer o que agora? Substituir os valores. Qual é a medida do segmento IJ? 4. Substituir por 4. Qual é a medida do segmento de reta KL? 6. Substituir por 6. Qual a medida do segmento de reta MN? X. Esse eu não... Quer dizer, eu tenho a medida é X no caso, né? E qual é a medida do segmento de reta PQ? É igual a 9. Gente, tudo que eu falo 4, 6, 9... é porque eu tô sempre usando igual a, porque senão tá errado, né? Porque são 4, mas aí fica muito complicado, é muita coisa para falar, mas os meus alunos já sabem muito disso, né? Mas eu tento sempre ficar falando igual para não ter problema, porque ainda mais aqui no vídeo que vai ter pessoas que não são meus alunos que talvez assistam, então, né? Então, vamos lá. Produtos meios igual a produtos extremos, eu sempre vou começar por onde tem a minha incógnita, que no caso aqui é o X. Então, vamos fazer aqui. Eu vou deixar... Aí, gente, vai depender de falar lado direito, lado esquerdo, porque depende da posição que tá, né? Então, eu sempre vou começar por esses daqui. Por quê? Porque aqui tem a incógnita. Se a incógnita tivesse aqui, eu começaria por esse. Se tivesse aqui, eu ia começar por esse. Eu tô começando por aqui, porque a incógnita tá aqui. E aí, isso fica desse lado aqui, que é o lado que os alunos mais gostam para resolver exercícios. Mas isso não influi em nada, porque se ele estivesse aqui, fazia o quê? Tudo que tá de um lado vai para o outro lado, tudo de um lado vai para o outro lado. Porque se 6 vezes x é igual a 4 vezes 9, isso é a mesma coisa que 4 vezes 9 igual a 6 vezes x. Mas isso aí você já sabe, né? Então, eu vou começar sempre aqui, onde tem a incógnita, para me facilitar, no sentido de que os alunos preferem assim. 6 vezes x é igual a 4 vezes 9, que é esse outro aqui, que eu vou fazer com o rosa. Certo? Aqui. Certo? Esse aqui. Esse aqui. Aí, o que que acontece? 4 vezes 9, 36. E aí, 36 dividido por 6, 6. Ah, professora, mas eu queria ter simplificado para ficar mais fácil. Ué, você pode simplificar. Nenhum problema. Eu vou usar outro método em outro exercício que tem aqui, que é o seguinte. Você poderia simplificar 4 sextos,
Você podia dividir por 2 aqui, que daria 2, e por 2 aqui. Aí você já ficaria com 2/3 aqui. 2/3 não, 2 está para 3, que aí ficariam números menores, é melhor para trabalhar. Só que acontece que eu não vou fazer isso aqui, porque senão vai misturar muito fazendo os dois métodos. O método como você resolve, seja assim, ou seja simplificando antes de continuar aqui, produto dos meios igual ao dos extremos, isso é o de menos. O importante é que esteja correto. Certo? Bom, aí eu fiz agora colorido para ficar mais fácil. Nem sei se dá para enxergar muito bem aqui, tá? 5 está para 10, assim como 3 está para 6. Nós já vimos que esse daqui é proporcional a esse par aqui. Esse par é proporcional a esse. Agora, presta atenção. 5 está para 10. Se esse é o menor em medida e esse é o maior, você não vai colocar primeiro o maior e depois o menor. Por favor, gente, aqui é fácil. Nós só temos 2, tá? Tem 2 aqui. Um é menor. Se um é menor, é claro, um é menor do que o outro. E aqui um é menor do que o outro. Então, 5 está para 10, assim como 3 está para 6. Não pode trocar isso, ok? Agora, é aquilo que eu vou falar aí para vocês. Aqui tá a minha folha. Coloquei ela aqui, ó. Certinho, tudo assim, ó. Tudo paralelo aqui, tudo bonitinho assim, que os alunos acham que esse é o bonitinho e o outro não. Mas nós temos mais coisas que não são exatamente horizontais e bonitinhas assim na natureza do que são assim, né? Até isso aí é uma coisa bem interessante. Olha como que eu desenhei agora. Olha aqui como é que ficou o 5 e o 10. Algum problema? Não. Eu tenho um segmento de reta que mede 5. Deixa eu contar aqui. Eu tenho um segmento de reta aqui, ó. Que eu fiz amarelo, que mede 5. E eu tenho outro... Deixa eu colocar mais assim. Eu tenho um segmento de reta aqui que mede 5. E eu tenho depois um segmento de reta aqui que mede 10. Ah, professora, mas um depois do outro, um tá grudado no outro, sei lá, um aluno poderia falar isso. Uma aluna, não tem problema nenhum, gente. Continua sendo a mesma coisa, ele só tá desenhado diferente. Se você faz isso aqui, ó, como eu falei pra vocês, você girou, ó. Ah, professora, ainda não gostei porque um tá junto do outro. Então, você faz um desenho, separa, apaga esse daqui e coloca esse aqui embaixo. Pra figura voltar à figura anterior. Mas eu tô falando isso daqui por causa de uma matéria que vem agora. É por isso que a gente fez antes a revisão desse conteúdo aqui, tá? Porque tudo que veio até agora é revisão, hein? Tá? Eu já tô em quase 24 minutos, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é isso, gente. Eu tinha que fazer aquela revisão, porque senão fica complicado. E fazer a revisão num vídeo e isso aqui em outro, eu também não acho muito legal, não. Tá? Como eu não explicaria aquilo numa aula e deixaria isso aqui para um outro dia. Bom, aqui 10, aqui 5. Esse é o amarelo, esse é o verde. E olha, aí, ó, eu fiz assim com a folha, mas continua na folha do formato que tá do caderno. Aqui mede 3, que eu coloquei de cor de abóbora, laranja. E aqui 6. Então, olha só, eu usei as mesmas medidas para facilitar. Então, o que que acontece? Ó, você tá vendo aqui 5, aqui 10, aqui 3, aqui 6. São proporcionais? Sim. Por que que eu desenhei eles assim? Ah, tem um motivo, mas aguarde. Bom, gente, eu espero que vocês guardem muito bem. Sinfonia de cachorros. Agora... Então, na página 74, começa a falar sobre algo chamado Teorema de Tales. Tales é o nome de uma pessoa, tá? Os filósofos gostam muito dele, porque ele não fez só matemática, porque as pessoas naquela época, que eu não vou contar muita coisa de história aqui, mas naquela época
Quem estudava matemática, estudava medicina, estudava um monte de coisa, tudo junto. Filosofia então, porque a matemática era um ramo, ou melhor, ela ainda é. Só que assim, teve que separar para a pessoa poder se especializar mais. Mas a matemática não deixa de ser um ramo da filosofia, mas... Ó, a minha mão tava aqui, ó. Aí fica errado o nome do homem. Teorema de Tales. Aí eu te pergunto, como resolver os exercícios 1 e 2 que estão na página 74? Aí você vai falar assim, nossa, matéria nova, muito difícil, teorema de Tales. Queridos, não é difícil, basta que você saiba bem a revisão. Por isso é que eu estou explicando aquilo de novo. Mas eu vou ensinar sim um método. E depois, aí em outro vídeo, eu posso até especificar mais formalmente. Mas, por enquanto, nós vamos fazer da seguinte forma. Ainda mais que eu não estou na escola, né? Com vocês. Então, é o seguinte. Você primeiro vai fazer o seguinte. Você vai copiar a figura... Exercício 1, letra A, página 74. Vai ser a mesma para todos os... Esse procedimento é o mesmo para todos os exercícios da página 74. Mas você tem que fazer o que eu tô falando, tá? Você vai pegar um rascunho, porque assim, primeiro você tem que treinar seu cérebro. Depois você faz imaginando o que eu tô falando, tá? Mas é lógico que quem conseguir fazer direto sem precisar fazer isso, tudo bem. Só um minutinho. Ai, gente, eu tô pegando água aqui. É a segunda vez que eu venho dar aula e esqueço de pegar água. Falar 27 minutos direto sem. Foi bom que a gente fez um recreiozinho, né? Então, voltando ao que eu falei aqui. Ainda bem que a interrupção foi num assunto que tá terminando, né? Que agora vamos para os avisos. Como resolver os exercícios da página 74. Então, eu vou dar um exemplo com o exercício de número 1, letra A. Aí, você vai copiar a sua figura em um rascunho. Olha, se você não quiser fazer desta forma que eu estou falando, tudo bem. Mas eu estou falando essa para os alunos que têm a maior dificuldade. Então, você vai copiar a figura em um rascunho. Usando lápis. Lápis que você pode apagar com uma borracha depois, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Copiei. Eu copiei, certo? Copiei exatamente o que tá lá na apostila, na página 74, exercício 1, letra A. Agora, eu vou utilizar... E se eu tirar eles daqui, vai cair o celular. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu vou usar lápis de cor. Usando os lápis de cor, você vai facilitar muito, certo? Mas eu não usei lápis de cor porque vai ficar ruim para você ver pelo vídeo. Eu utilizei essas canetas aqui, porque eu não tenho canetinha em casa, entendeu? Então, eu precisei usar alguma coisa que eu tinha, tive que adaptar. Eu até tenho lápis de cera, eu acho até que daria para ver bem, mas então eu usei
Essas marca-texto aqui, e como eu falei, como eu uso muito pouco isso daqui, não tem problema. Se acabar a tinta, não tem problema. O que eu quero é que você aprenda, tá? Então, primeiro, o que eu fiz primeiro? Aí vocês já vão responder, copiou a figura. É lógico que eu tô fazendo imenso, né? Pra vocês poderem ver, mas você não vai fazer uma figura desse tamanho que eu fiz, né? Segundo, o que você vai fazer? Usar o seu lápis de cor. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar aqui, onde é o 12, com uma cor. Passar onde é o 4 com outra. Onde é o 21 com outra e onde é o X com outra. E isso vai te facilitar muito, por quê? Porque olha o que eu vou te pedir para fazer agora. Você, em terceiro lugar, sabe o que você vai utilizar? A borracha. Você vai pegar a sua borracha e vai apagar todo o restante que não está com lápis de cor. Olha o que aconteceu aqui. Você já viu isso em algum lugar? Ficou muito fácil, não ficou? Olha aqui meu bonequinho. Mas ficou muito fácil, não ficou? Aí o que você vai fazer depois que você ficou feliz? Porque é muito fácil, você vai acertar todos os exercícios. Espera só um instantinho. Aí o que você vai fazer aqui? 12 está para 4. Assim como 21 está para X. Ou seja, você tem uma figura que ela tem 3 retas paralelas. Só que aquelas retas paralelas são para te dizer algo que depois eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas por enquanto, porque quando você tem as retas paralelas, vamos dizer assim, é como se ele já estivesse dizendo para você, ó, esse par de segmentos é proporcional a esse. Aí, o que acontece? Depois eu vou dizer o porquê disso, porque não tem como, eu já estou em 32 minutos, tá? Então, vamos lá. 12 está para 4, assim como 21 está para X. 12 está para 4, assim como 21 está para X. Eu resolvi de 2 formas aqui. A forma que o aluno gosta mais, mas que demora mais e que dá mais trabalho, é essa aqui. Que é o quê? Vamos pintar aqui. Só que antes de pintar, olha aqui. Ó, 12 está para 4, assim como 21 está para X. Produto dos meios igual a dos extremos. Se você quiser, o que você vai fazer? Isso aqui. Vamos pintar aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Acho que tá dando. Não sei. Ver se dá pra... Aqui. Então, ó, esse vezes esse. Ó. E ficou amarelo e verde, porque amarelo e verde, né? Vocês já estudaram isso com a professora ou com o professor de artes, né? O amarelo e o verde são cores. Mas eu não vou falar aqui sobre isso, né? Porque não é da minha área. Mas eu também, né? Vocês sabem que eles são muito próximos, essas cores. Isso tem até um nome, mas eu até já esqueci. É aquele círculo, acho que é monocromático. É. Então, olha só. Então, como é que vai fazer? Sempre começando pela incógnita, como vocês gostam. O x vezes o 12, certo? Igual a 21 vezes o 4. Aí, professora, eu não quero fazer 21 vezes 4. Poxa, gente, 21 vezes 4 é uma conta fácil. Vai lá no rascunho e faz rapidinho, né? 21 vezes 4 é 84, então 12x é igual a 84. X é igual a 84 dividido por 12, que x é igual a 7.
Ah, professora, não tem como facilitar esse cálculo? Tem, mas você vai continuar tendo que usar produto dos meios igual a dos extremos. Mas acontece que o seguinte, antes de você ter feito o 12 vezes x igual a 21 vezes 4, você poderia ter simplificado, porque tá muito fácil de simplificar isso aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. 4 dividido por 4, 1. Lembrando que o número que eu usei para dividir aqui tem que ser o mesmo que eu vou usar aqui, hein? 12 dividido por 4, 3. 4 dividido por 4, 1. Se você faz isso, simplifica demais. Por quê? Porque aí você fará 3 vezes x igual a 1 vezes o 21. E aí, ó, 1 vezes 21 dá 21. X igual a 21 dividido por 3 e x igual a 7. Então, o que foi que aconteceu? Aumentou aqui, ou alguma coisa que eu escrevi, aumentou. Mas, em compensação, as minhas multiplicações têm números menores que, de repente, facilitam mais a nossa vida, tá? Mas, se você faz assim, você acertou. Se você faz assim, você também acertou. Não tem problema, o importante é que você acerte, tá? Eu falo os dois métodos sempre porque vai depender, né? Então, o que eu quero pedir para vocês agora? Que vocês façam todos os exercícios da página 74. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. São apenas 5 exercícios. Ah, professora, para quando é isso? Vocês têm uma semana de prazo. É só você se programar bem que você consegue fazer. São apenas 5 exercícios. E eu estou falando da apostila do aluno que vocês receberam enquanto vocês ainda estavam na escola, certo? Aí, depois que eu termino a página 73 e a 74, certo? Que eu tenho que falar para vocês as respostas da página 74 daqui a algum tempo, só que já tem alunos me perguntando pelo WhatsApp qual o significado como é que se faz algum daqueles exercícios. Ontem uma aluna me perguntou. E eu, apesar de eu ainda não ter explicado essa matéria, eu respondi, claro. Vocês sabem que todo aluno que me faz alguma pergunta, eu respondo. Até agora, eu não deixei nenhum aluno sem a resposta, certo? Então, semelhança de polígonos e casos de semelhança de triângulo vai ficar para uma outra vez, certo? Não é porque esse vídeo está muito comprido, mas simplesmente porque se eu tivesse numa sala de aula, eu jamais iria explicar essa matéria e essa junto, tá? Porque eu preciso que vocês façam exercícios do livro também, quem quiser, pode olhar lá nessa parte aqui do livro, que depois eu passo as páginas para vocês, e aí realmente tem muita coisa a ser feita. Agora, as semelhanças de polígono e casos de semelhanças de polígono, semelhança de polígonos e caso de semelhança de triângulo, isso fica para depois, que é uma matéria bem extensa, uma matéria super importante, e essa fica para um outro vídeo. Então, eu queria falar com vocês uma coisa que, se você puder, eu gostaria que você copiasse no seu caderno. Inclusive, para os alunos das 4 turmas que estão comigo no WhatsApp, eu posso até mandar essa fotografia lá para vocês, que é a fotografia das páginas. E também eu posso mandar a fotografia de todas essas folhas que eu usei aqui pelo WhatsApp para os meus alunos, caso vocês solicitem isso, tá? Agora, esse das páginas aqui, que eu vou mostrar agora, seria muito interessante. Por quê? Porque nós estamos vendo semelhança nós estamos vendo essa matéria agora do Teorema de Tales, proporcionalidade, mas o que acontece? O primeiro bimestre,
ele vai até a página 107, da 73 a 107. Se você fizer um cálculo, você vai ver que não são muitas páginas, tá? Então, hoje, eu só fiz a página 73, que é a primeira página da apostila, e a página 74, porque eu não começo a matéria do 9º ano por aqui, certo? Eu começo geralmente pela radiciação, mas eu estou intercalando as duas para facilitar. Então, olha só, isso aqui nós fizemos hoje. Essas páginas todas aqui, nós vamos estudar ainda. Só que tem alguns alunos perguntando assim, professora, eu posso fazer a apostila toda? Pode, sem problema nenhum. Posso fazer nos exercícios do livro? Pode, nenhum problema. Entende? Depois eu não tenho nenhum problema em relação a isso, não. Vai fazendo os exercícios, vai estudando, não perca tempo, porque no futuro, às vezes, as pessoas se arrependem de não ter feito exercícios, certo? Agora, a página 81 até a 90, nós já estudamos isso enquanto estávamos presencial, no regime presencial, enquanto nós ainda estávamos na escola. Então, essas páginas aqui, eu não sei se vocês já esqueceram, mas dá uma olhada assim de 10 minutinhos, 5 minutinhos, nada muito grave. É só para você olhar assim as páginas e lembrar, potenciação, essa propriedade, quando multiplica, as bases são iguais, o que eu faço com os expoentes? Mas aí é só nesse sentido, tá? Então, aqui, ó, eu tô colocando, não vai, eu acho que eu teria que, o vídeo teria que estar na horizontal. O vídeo não, Então, tem várias coisas aqui que já foram feitas, coisas que ainda faremos. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer os exercícios da página 74. Qual é o prazo? Uma semana. Quantos exercícios são? Apenas 5. Então, olha só. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso que vocês façam com bastante atenção. Não é para fazer um por dia, não. O ideal é você fazer tudo num dia só. Certo? Porque aí você vai ver mais ou menos quanto tempo que você gastou para fazer. Volto a falar, tem dúvida? Pergunta. Aí, o que vai acontecer? Por que eu fiz isso aqui escrevendo as páginas? Porque vocês devem se lembrar que nós já começamos radiciação. Desculpa. E uma coisa que eu vou precisar muito... Deixa eu dizer para vocês em que página que tá. Na página 96. Tem uma coisa. Olha só. Olha do que eu vou precisar. Vou precisar de decomposição e fatores primos. E aí, assim, a gente vai terminar o primeiro bimestre. Só que, vou dizer para vocês, a gente ainda tem muita coisa para estudar. E eu pensei assim, poxa, eu vou colocar só um vídeo por semana. Aí depois eu falei assim, não, acho que tem que ter mais. Aí eu dou a seguinte sugestão para os alunos que optaram por cada dia estudar uma matéria, ou para todo dia estudar todas as matérias, dividir no tempo. Eu não sei como que você se programou para fazer isso. Mas, vamos supor, eu gravei um vídeo hoje. Talvez eu grave um amanhã, talvez eu grave um na segunda, talvez eu grave um na terça, talvez eu só grave novamente no sábado. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Que no momento que você para estudar, que você assista os vídeos, que você faça os exercícios. Não é porque eu gravei hoje que você tem que ver hoje. Mas o importante é que você assista ao vídeo, que você entenda o que eu falei. E se você não entendeu, que você pergunte. Eu tenho a maior
vocês já me conhecem há muito tempo. Vocês não foram meus alunos no 8º ano, mas vocês me conhecem. Vocês sabem que se vocês me perguntarem pelo WhatsApp, pelo Facebook, e se eu ver também a publicação de vocês, porque no WhatsApp é muito simples, eu clico lá, 1903, 1904, 1901, 1902, eu tô vendo. Agora, no Facebook, nem sempre eu entro em Facebook para ficar vendo coisa, porque o Facebook faz uma confusão às vezes. Então, vamos fazer o seguinte, quem quiser mandar pelo Facebook, manda pelo Messenger, certo? Tá? Que aí vai ficar mais fácil. Bom, tô encerrando por aqui. Eu desejo um ótimo final de semana para todos, ou uma ótima semana, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês. Beijo no coração de todos vocês. Eu amo vocês, meus alunos do 9º ano, minhas alunas do 9º ano, tá? Do 6º também, né? Mas eu não acredito que aluno de 6º ano vai ver esse vídeo, né? Mas tudo bem. Então, beijo para vocês. Tchau.